Olá, tudo bem, gente? Eu sou o Jorge Luiz, esse é o programa Fatos em Debate, transmitido pela TV Pop, Canal 14. Durante esta hora, temas relevantes e de grande repercussão na cidade, no país, serão debatidos pelos nossos convidados. Portanto, espero realmente ser merecedor aí da sua audiência, viu? Os temas de hoje são os seguintes. Pesquisa aponta que 59% acham que a reforma da Previdência é necessária. Porte de arma gera polêmica e divide opiniões. Cresce o número de violência contra a mulher em Petrópolis. Correios estuda a abertura de capital como alternativa à privatização. Participam do programa de hoje a advogada Rosângela Stumpf, o professor Henri Grazinoli e também o jornalista William Santos. Nós vamos então cumprimentar, né, e dizer que é uma alegria muito grande poder recebê-los aqui para esse primeiro programa. Primeiro, deixa eu cumprimentar aqui a nossa querida advogada Rosângela Stumpf. Rosângela, seja bem-vindo a esse primeiro programa. Eu que agradeço, né? É uma honra estar aqui participando, né, desse programa que eu acho que vai ser muito produtivo para a comunidade petropolitana. Muito obrigado. Doutor Henri, professor Henri, bem-vindo também ao nosso programa. Muito obrigado a você, Jorge, a todos. Uma honra participar com essa banca espetacular. Eu acho que o programa de debate é um programa que cabe bem no espaço de Petrópolis. Eu me sinto muito honrado de poder participar dessa estreia e desejo já de antemão que você faça muito sucesso. Eu acho que fará mesmo, porque você é uma pessoa muito querida, não só no rádio, agora também na televisão, e eu tenho certeza que a audiência vai ser muito grande. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. E também o nosso querido jornalista William Santos. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, amigo Jorge Luiz. Você que é o maior comunicador dessa cidade, agora abrilhantando a televisão petropolitana. E é uma honra estar aqui, um privilégio enorme dividir a banca com o doutor Henri, Rosângela, e um privilégio estar conversando com nossos petropolitanos. Maravilha. Eu quero agradecer a toda a direção da TV Pop, assim que nós trouxemos o projeto aqui para a TV. Eu fiz questão de escolher a TV Pop, eu fiz a inauguração, né, fiz o cerimonial de inauguração dessa TV, e assim que eu trouxe o projeto aqui para a TV Pop, o Oswaldo e toda a direção abraçaram o projeto, acreditaram no projeto. Eu só tenho que agradecer a todos. Bom, vamos começar então com o nosso primeiro tema de hoje. Olha, para 59%, a reforma da Previdência é necessária, segundo a pesquisa do Ibope. Pesquisa do Ibope, divulgada na última quarta-feira, aponta que 59% dos entrevistados concordam que é preciso fazer uma reforma na Previdência. A pesquisa foi encomendada pela Confederação Nacional da Indústria. De acordo com o levantamento, 59% concordam, 36% discordam, 5% não sabem ou não responderam e 1% nem concordam e nem discordam. Bom, nós vamos primeiro debater esses números e depois nós vamos trazer outros, em relação a essa questão, também outros assuntos pertinentes. Doutor Henri, e aí, como analisar então esses resultados aí da pesquisa Ibope? Bom, os números demonstram que há uma maioria da população que absorveu o discurso que vem sendo feito há alguns anos, não é novo isso, de que a Previdência tem um déficit enorme, isso causa um grande problema para o governo, e que para haver um equilíbrio, não só no que diz respeito ao déficit, quer dizer, ela gasta mais com aposentadorias do que arrecada, segundo os relatórios, mas também resolver o problema do desnível, né? Quer dizer, há um desequilíbrio muito grande no sistema de aposentadorias no Brasil. Isso a gente sabe. Isso não precisa ser nenhum especialista em estatística para saber que existem, não é, aposentadorias estatais, por exemplo, que estão acima da média, não que não mereçam, mas, em compensação, a maioria da população com a aposentadoria com valores muito baixos. Agora, eu tenho feito uma ressalva a esse resultado, a essa pesquisa, porque, pelo que eu vejo, acho que não é difícil perceber isso, a maioria da população não sabe exatamente que reforma é e o que será feito. As pessoas respondem a uma pergunta na pesquisa, creio eu, da seguinte maneira: não, eu acho que é porque ouviu dizer que é. Mas
sem medo de errar, eu acho que 80% da população que respondeu a essa pesquisa não sabe o que é essa reforma e não sabe para onde ela vai. Eu, recentemente, participei de um debate com um especialista no assunto, um tributarista muito conhecido, que inclusive está publicando um livro agora sobre o tema, e ele traz uma série de informações altamente relevantes sobre essa questão da reforma da Previdência e da reforma tributária que vai acompanhar ou que tem acompanhado esse debate. Uhum. Então, eu penso que, independentemente do trâmite no Congresso Nacional, é claro que nós temos... Existe um problema no Brasil que é o seguinte: nós acreditamos em algumas coisas que a política nos passa, mas, ao mesmo tempo, não acreditamos nos políticos. Então, existe, na outra ponta, uma desconfiança muito grande sobre o que vai ser feito no Congresso com esse projeto de reforma. Para mim, modestamente, a reforma da Previdência é um grande ponto de interrogação. Por mais que eu tenha me aprofundado, pesquisei o tema, conheço o projeto que está tramitando lá no Congresso, eu tenho muitas dúvidas se, de fato, nós vamos conseguir atingir as metas, porque eu acho que o nosso Congresso não está preparado para essa discussão. Não está preparado politicamente e não está preparado tecnicamente. Então, me assusta um pouco isso. Muito bem. Agora, Rosângela, a reforma da Previdência é considerada pelo governo uma das principais medidas para conter o rombo nas contas públicas e retomar o crescimento da economia. O texto já foi enviado pelo Planalto ao Congresso em fevereiro e aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Atualmente está tramitando na Comissão Especial na Casa, depois, logicamente, vai ser levado ao plenário. E o que você está achando, Rosângela? Quer dizer, eu discordo frontalmente desse discurso do governo e que já vinha sendo feito pelo governo anterior, de que há um rombo na Previdência. Por quê? Sempre o trabalhador é que sai prejudicado. A verdade é essa. Porque essa reforma ela vai atingir diretamente o trabalhador, o menos favorecido, né? Ele vai ter que trabalhar 40 anos para se aposentar. Hoje, com o desemprego, ele vai ficar vários anos sem contribuir, porque ele não vai ter dinheiro para estar contribuindo como autônomo, né? Eu acho que as pessoas têm que analisar um pouco mais essa questão da reforma da Previdência, né? Porque não é um discurso do governo, só que sempre o trabalhador é que é prejudicado. Por exemplo, se não tivesse esses desvios todos, tanto que ocorreram no governo federal, quanto no estado do Rio, quanto em vários estados, será que estaria o dinheiro também da Previdência sendo aplicado exclusivamente na Previdência, o dinheiro que os trabalhadores contribuem? Será que estaria esse rombo, esse déficit que eles tanto falam, né? E essa reforma, além disso, ela assim, me preocupa, e eu acho que preocupa principalmente a questão dos idosos que não têm como se aposentar, que tinham o benefício de prestação continuada aos 65 anos de idade, né, que ele contribuindo ou não, tendo tempo de serviço ou não, para a Previdência, ele se aposentava com salário mínimo. Um dos pontos da reforma é antecipar para 60 anos e a pessoa vai ganhar R$400, me parece. Quem vive com R$400, sabe? Eu acho que a gente tem que estar discutindo mais, porque essa reforma ela vai estourar principalmente na classe menos favorecida, porque os deputados que estão lá até agora, eles vão manter a aposentadoria especial deles. Só daqui por diante, quem for eleito, pelo menos essa é a proposta, é que vai ser modificado. Quer dizer, então eles vão aposentar no teto, que é um salário totalmente desproporcional com o trabalhador comum, né? Se ela fosse uma reforma que ela igualasse todos, mas não é o caso, né? Ela só vai realmente atingir e, para mim, ela vai prejudicar o trabalhador, né? Que está, por exemplo, quem está quase para se aposentar vai ter que trabalhar mais 7, 8, 10 anos. Enfim, eu acho que é uma coisa que tem que repensar, porque o trabalhador no Brasil, ele não é escravo, né? E não pode agora, e isso está estourando tudo na cabeça
das pessoas menos favorecidas. Muito bem. Ô, William, olha, sobre o grau de conhecimento dos entrevistados, o doutor Henry citou essa questão. Sobre a reforma da Previdência, interessante que a pesquisa apontou que as respostas foram o seguinte: 6% tem amplo conhecimento, 30% conhecem os principais pontos, 31% não conhecem o conteúdo, 23% não sabem que o governo apresentou a proposta e 10% não sabem ou não responderam. Então, quer dizer, na realidade, o interessante foi o que o doutor Henry disse. Parece que as pessoas responderam sem ter um conhecimento pleno daquilo que estava sendo colocado na pesquisa. A questão desse elevado índice de aprovação também se deve ao início de governo, que é natural em qualquer democracia do mundo, começando um novo ciclo, há mais credibilidade, até porque foi garantido isso nas urnas. Essa é a grande questão. E o governo Bolsonaro tem acertado nesse início na questão da comunicação. Eu acho que esse é o grande ponto nesse índice de 60%, quase 60%, segundo o Ibope, de aprovação da reforma, porque ele tem me lembrado muito ali, o Fernando Henrique Cardoso, quando foi tentar aprovar o Plano Real, se dirigindo aos veículos de comunicação, se dirigindo à população, procurando comunicar e tentar ali trazer um consenso na sociedade da importância do Plano Real. Assim tem sido também o Bolsonaro nessa direção com a população para tentar aprovar a reforma da Previdência. Os números mais específicos são muito baixos ainda, mas a tendência é de crescimento, até porque conforme vai se aproximando da votação, as pessoas começam a pesquisar mais, se aprofundar mais no tema. E as pessoas também têm entendido que ao analisar o orçamento, você vê hoje 600 bilhões e meio são para a Previdência e 350 bilhões são destinados à saúde, educação, segurança, investimentos sociais e outros. Ou seja, a população tem entendido da importância dessa reforma para diminuir esse gasto com a Previdência e aumentar automaticamente os gastos com os serviços essenciais para a população. As pessoas estão entendendo também que aqueles que ganham mais vão contribuir mais, aqueles que contribuem menos vão ganhar mais lá para frente. E você vê hoje, uma boa analogia é um bolo. 80% de um bolo, das fatias de um bolo, da Previdência, são contribuições daqueles que ganham até 2 salários mínimos. E 15% são aqueles que contribuem, que ganham mais e contribuem por apenas 15%. E na hora da divisão desse bolo, aqueles que contribuem 15% ganham metade do bolo. 47% do lucro da Previdência vão para aqueles que ganham mais. Está muito claro isso para mim e para alguns especialistas, que aqueles que ganham mais vão contribuir mais e aqueles que contribuem menos, aqueles que ganham menos vão contribuir menos. E também a questão da idade. É automático, as pessoas estão entendendo que, conforme a expectativa de vida vai aumentando, é natural que a Previdência e você se aposente mais tarde. Inclusive, se me permite só um comentário rápido sobre essa questão que ele finaliza dizendo sobre o... Porque uma questão bem abordada pela Rosângela é essa questão dos números, de onde ela vai pegar e como vai ser essa distribuição. Sim. Agora, existe um fenômeno que é inafastável e esse fenômeno afeta o mundo todo, por isso os países estão revendo, todos os sistemas previdenciários estão revendo. Alô, agora sim. Foi. O programa ao vivo é assim mesmo. É verdade. A gente troca o microfone e está tudo certo. E aí o que acontece? Voltando ao que eu estava mencionando, você tem hoje um fenômeno mundial que tem que ser considerado. Não. Eu acho que o governo atual e mesmo o governo passado estavam considerando isso quando atentaram para o problema da necessidade da reforma, que é o que ele bem lembrou. A população hoje, ela está ficando mais tempo, a perspectiva de vida das pessoas cresceu muito no mundo todo. Sim. Isso por conta da tecnologia, avanço da medicina, uma série de coisas. Então, esse crescimento leva a uma população, a você ter uma população mais idosa, e evidentemente que se você mantiver os níveis e o tempo de aposentadoria como era antes, daqui a pouco você vai ter mais aposentados do que gente trabalhando. Então, isso precisa ser visto, né? Precisa ser olhado. Hoje, uma pessoa, por exemplo, com 60 anos de idade, não está nem pensando em se aposentar. Quer dizer, gostaria até de ter aposentadoria, porque é um rendimento que vem. Mas, sob o ponto de vista de parar de trabalhar, de inatividade, as pessoas não têm mais essa perspectiva. Isso está muito distante. Então, esse tema é muito complexo, e aí eu queria terminar essa parte dizendo o seguinte. Eu falei no início do meu comentário sobre a questão da confiança.
O brasileiro precisa recuperar a confiança nos seus governantes, nos seus políticos, porque o papel deles é justamente cuidar disso. Aquele sujeito que responde a pesquisa na rua, que está lá trabalhando, ele não tem tempo para ficar pensando nessas coisas. Ele gasta dinheiro, ele paga salários de deputados, de senadores, dessa gente, para que essa gente cuide disso. Então, nós terminamos um ciclo no Brasil, dada todas as circunstâncias, acontecimentos que nós sabemos, né, onde a desconfiança prevaleceu. O povo precisa recuperar a confiança nos políticos, e os políticos têm que fazer por onde? Para que a gente possa ter uma sociedade mais equilibrada. Porque o que não dá é para você eleger governos, eleger deputados, senadores, depois você tem que ficar atrás, fiscalizando todo dia. Uma coisa é acompanhar, outra coisa é fiscalizar tecnicamente o trabalho dele. Esse tema realmente é um tema altamente pertinente. Nós teríamos que fazer um programa especial aqui em relação à reforma da Previdência. Eu tenho que fazer aqui a roda girar, né? Eu tenho outras questões aqui que nós gostaríamos de conversar também. Agora, eu não sei a opinião da Rosângela e do William. Eu acho também que o presidente, embora ainda seja muito cedo, nós estamos aí no 5º ano, no 5º mês de governo, eu acho que o presidente também ele demorou um pouco para entrar no jogo, né? Para começar, agora você vê que ele está fazendo entrevistas, ele tem ido a programas para explicar a importância da reforma da Previdência. Eu não sei a opinião da Rosângela. Eu acho que quando o presidente, que é o mandatário mor da questão, quando ele veste realmente a camisa e começa a explicar de fato, eu acho que a tendência é que a população, principalmente aqueles que votaram nele, passem a acreditar. Você não acha que o presidente também demorou um pouco, Rosângela, para explicar de fato? Ele é muito presente nas redes sociais, mas para visitar os programas de televisão, enfim, explicar para a população? Eu acho que ele demorou um pouco, sim, e tem toda a questão que, como ele teve essa polarização na eleição, né, e ele saiu vencedor com uma maioria bastante na frente, né, ele entendeu que o Congresso naturalmente iria votar com ele, e não é bem assim, porque se é um tema polêmico, que é o que a gente já falou aqui, né, ele vai afetar diretamente a vida das pessoas, apesar dessa questão de ter aumentado a expectativa de vida. Mesmo assim, as pessoas que já contribuem, que já estão chegando aos 30 anos de contribuição, elas querem se aposentar, né? E eu acho que isso tem que ser amplamente discutido. E ele custou entrar no cenário porque ele pensou que, como a eleição dele foi, de uma certa forma, fácil, por tudo que estava acontecendo no país, ele achou que o Congresso também, naturalmente, né, ia estar votando junto com ele, só que ele também não tem a maioria do jeito que ele achava. Eu acho que foi isso que ocorreu, falando politicamente. Perfeito. E você, William, demorou muito para o presidente incorporar, de fato, a reforma da Previdência? Não tenha dúvida disso. E o sucesso de todo o governo é saber se comunicar adequadamente com a população. Você vê no nosso próprio país, no período redemocrático, o governo mais bem sucedido na comunicação foi o governo Lula, que soube muito bem comunicar com os mais pobres, com o eleitor médio, com o cidadão de classe mais alta, e foi bem sucedido, digamos, no quesito de popularidade, porque ele soube se comunicar, soube aprovar as leis, os projetos dele no Congresso, e o governo Bolsonaro precisa ter esse entendimento da importância da comunicação, sobretudo com a população. E duas informações, para ficar muito claro para os nossos telespectadores da TV Pop: se a reforma da Previdência não for aprovada, se hoje são 50% do orçamento vai para a Previdência, daqui a alguns anos irá para 80% destinado à Previdência. Isso é muito elevado. Você vai investir na Previdência e deixar de investir na saúde, educação e segurança pública. E outra questão: em 10 anos, com essa reforma, podemos economizar 1 trilhão e 200 bilhões, que também serão destinados à saúde, educação e segurança. Muito bem. Bom, o próximo tema aqui no nosso programa vai ser a questão, né, do decreto do Bolsonaro sobre o porte de arma. Isso realmente é uma polêmica muito grande, divide opiniões, não é? Um decreto do presidente Jair Bolsonaro, publicado na última quarta-feira, facilita o porte de arma para um conjunto de profissões como advogados, caminhoneiros,
políticos eleitos, desde o presidente da República até vereadores, o direito ao porte é a autorização para transportar a arma fora de casa. Eu vou começar agora com a Rosângela, né? O que você acha, Rosângela? Porque, na realidade aí, agora você aumentou bastante o leque de possibilidades, né, de profissões, de pessoas que podem ter o porte de arma. Como é que você está vendo isso como mulher, como atuante na política também? Como é que você está vendo essa questão? Eu acho essa questão muito temerária. Primeiro, porque eu me lembro, na campanha, ele falava da posse de arma, né? Que era a pessoa ter a arma dentro de casa, mas não poder sair para a rua por uma questão ali de autodefesa, né? Particularmente, eu já era contra, porque nós somos um país, principalmente o nosso estado do Rio, é muito violento, as pessoas ou às vezes não sabem usar, enfim, acho muito temerário, né? Com esse aumento também da violência contra a mulher, que a gente vê toda hora agora, é feminicídio, como é que vai se dar uma pessoa com uma arma dentro de casa, se agora já espancamento vai matar a mulher? Eu acho que o brasileiro ainda não está preparado. E outra coisa legal é que essa questão foi decidida em plebiscito há anos atrás, né? E a gente não sabe, agora está tudo sendo questionado no Supremo Tribunal Federal, se um decreto pode alterar um plebiscito. Né? Perfeito. Também tem toda essa questão da legalidade que eu acho que tem que ser discutida, que muitas das vezes falam do Supremo, acho que eu falei Congresso, é Supremo Tribunal Federal, falam, mas ele é o guardião das leis, né? E se tem que agora ou fazer novo plebiscito ou ter legislação para isso, que não seja um decreto, que seja feito, que isso também tem que ser melhor debatido, né? Que nós somos um país que a violência é tão grande que ela, às vezes, ela está no mesmo índice dos locais que estão em guerra civil. Aqui o estado do Rio é assim, morre o mesmo número de pessoas por dia dos países que estão em guerra civil, entendeu? Então, é muito preocupante essa questão de colocar a arma novamente e ter ampliado esse leque, né, das pessoas que vão poder usar, enfim, e como era posse, agora já está ampliando para porte, né? Eu acho que é uma coisa que tem que se atentar. Agora, em relação a essa questão, talvez o que mais tenha me surpreendido foi a questão dos políticos, né? Porque nós temos, na realidade, a classe política hoje, até como um todo, a população não vem acompanhando e vendo com bons olhos aí os rumos que a política vem tomando. E, de repente, você abre para toda a classe política, do presidente até os vereadores, e nós temos acompanhado realmente aí, né, eu vejo com um pouco de temeridade também abrir para um leque tão grande. Talvez caminhoneiros que vivem lá o dia a dia, a gente acompanha realmente com preocupação a vida dos caminhoneiros. Agora, para a classe política me surpreendeu, não sei você, William, como é que você viu aí esse leque de pessoas aí que podem agora ter o porte de armas? Eu não fiquei surpreso e a população também não deveria ficar surpresa, porque o presidente Bolsonaro foi justamente eleito com essa plataforma. A plataforma número 1 dele foi segurança pública, ele deixou muito claro para todo mundo dessa intenção da flexibilização tanto do porte quanto da posse de armas. É a mesma coisa o americano ficar surpreso com um absurdo, eu acho um absurdo, do muro entre o México e os Estados Unidos. Ele falou isso em campanha de forma reiterada, assim como o Bolsonaro também. A Rosângela já citou uma informação que eu vou citar aqui agora. Em 2005 houve um plebiscito e 63% da população ela foi contra a proibição da comercialização das armas. Sim. 63% da população. E 55% dos eleitores elegeram o Bolsonaro justamente com essa plataforma. Eu sou daquela linha do Ulisses Guimarães. O que o povo quer, o Congresso vota. E está muito claro que a população também é a favor dessa liberação.
Agora, doutor Henry, olha, o Estatuto de Desarmamento prevê que para obter o direito de porte é preciso ter 25 anos, comprovar capacidade técnica e psicológica para o uso de arma de fogo, não ter antecedentes criminais, aí que entra a questão dos políticos. Aí você começa a passar a peneira, né? Nem estar respondendo a inquérito ou a processo criminal e ter residência certa e ocupação lícita. Além disso, é preciso comprovar efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física, doutor Henry. Bom, é polêmico, hoje é o dia da polêmica, né? O que acontece é o seguinte. Primeiro, o presidente Bolsonaro, ele tem um método, ele está sendo conhecido agora, ele era um parlamentar de muitos anos lá na Câmara, mas ele não era uma pessoa conhecida. Ele tem um estilo que é o seguinte, ele faz muitas vezes uma provocação, e eu acho que esse decreto, ele antecipa, ele puxa um debate que foi feito na campanha, ele traz de volta estrategicamente. Eu, por exemplo, sou a favor do porte de arma, sim, sempre fui favorável. Aliás, o porte de arma no Brasil já existiu antes da lei de desarmamento, e era comum. Eu já tive arma, eu já tive porte de arma, etc. Depois, com o desarmamento, eu perdi a minha condição de ter, na época, por questões específicas. Acho que isso atende minorias. Você não pode liberar o porte para a população inteira. Agora, alguns setores, no caso, por exemplo, dos políticos, acho que eles têm que se proteger da população, então eles têm que andar armados. Acho que é uma questão mesmo de legítima defesa. Eu acho que o decreto do nosso presidente Bolsonaro, para mim, ele tem uma fumaça de inconstitucionalidade. Vamos falar assim. Ele tem alguns pontos ali que possivelmente poderiam ser afetados aí com uma declaração de inconstitucionalidade. Mas, para mim, o que ele está querendo é justamente trazer o debate novamente. Sim. E provocar a classe política para discutir o assunto. Eu defendo, repito, a possibilidade do porte de arma, assim como outros direitos que não são universais, eles têm que ser específicos para determinadas pessoas. Não é? Eu, por exemplo, passei anos atrás um problema gravíssimo de ameaças que sofri, tive que ter todo um esquema, né? O professor o William sabe dessa história, inclusive, tive que ter todo um esquema à minha volta, porque sofri ameaças e tal, etc. E eu, naquela ocasião, não podia ter arma, porque eu já não tinha mais o porte. Sim. Para quem sabe usar com responsabilidade e tal, pode ser que tenha algum valor. Você citou aqui os caminhoneiros e tal, né? Mas eu acho que isso tem que ser seletivo, né? Isso não pode ser universal, é seletivo. Sim. Algumas pessoas com treinamento, com bons antecedentes, e eu acho que o porte não aumenta, até porque, coincidentemente, se você pegar os números do crescimento da violência, depois do Estatuto de Desarmamento, aumentou sensivelmente. Quer dizer, a população está armada, tem muita gente armada, principalmente os bandidos. Essa semana, aqui em Petrópolis, os caras saem numa motocicleta à noite, aqui na 13, mas atirando. Até porque o bandido, ele não precisa, ele não vai legalizar a arma, né? Só vai legalizar quem é um cidadão de bem. Exatamente. Né? Então, eu acho que as ponderações aqui feitas são todas muito coerentes. Todo mundo, acho que não dá para discordar. É que nós temos que dividir e compartimentar isso. Né? A favor do porte para algumas pessoas, para alguns setores. Né? Ter em casa, com responsabilidade, nós precisamos, para terminar essa etapa, eu queria lembrar uma coisa. O Brasil se acostumou, nos últimos anos, isso é um problema da República, essa nossa República falida, vamos dizer assim. Nós nos acostumamos, como dizem. Tudo tem tutela do Estado, tudo. Não pode autorizar a arma porque o pai e a mãe vão deixar a arma em casa, a criança vai pegar. Meu amigo, o problema do teu filho é você que tem que educar. As coisas dentro da tua casa, você tem que tomar conta. Se você não tem responsabilidade para isso, aí não pode ter mesmo. Né? Porque na maioria dos países que a gente conhece, existe possibilidade de ter arma em casa. Todo mundo tem. E se você olhar a estatística, por exemplo, norte-americana, você vai ver que a quantidade de acidentes que ocorre é muito pequena para uma população que 70% tem arma em casa. É verdade. Bom, nós vamos agora fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos com a segunda parte do nosso programa Fatos em Debate. Fique por aí, voltamos já já. Ingredientes selecionados reunidos na receita perfeita.
Império Pils, a cerveja que está conquistando o Brasil, tem ainda mais para mostrar. Império Gold. Império Lager. Nossa família está cada vez maior. É especial. É puro malte. É Império. Se for dirigir, não beba. Os melhores ingredientes em uma receita única com 3 tipos de malte importados. Império Gold. É especial. É puro malte. É Império. Se for dirigir, não beba. Ingredientes selecionados, reunidos em uma receita exclusiva, com 3 tipos de malte importados. Império Lager. É especial. É puro malte. É Império. Se for dirigir, não beba. Você, servidor municipal, agora pode contar com uma grande novidade: o Clube de Benefícios CISEP. Com ele, você tem assessoria jurídica, espaço para festas e eventos sociais e a principal vantagem, o CISEP Card, que oferece desconto em folha de pagamento para seus associados. Adquirindo o CISEP Card, você vai desfrutar de diversos benefícios. O que é o CISEP Card? É um clube de benefícios com mais de 500 empresas conveniadas de compras e serviços para você aproveitar o melhor desde farmácias, clínicas médicas, planos de saúde e odontológicos, consultas popular, lojas de roupas, calçados e cosméticos. Tudo isso podendo ser descontado em até 15 vezes na folha de pagamento, com a primeira parcela sendo paga em até 60 dias, sem juros e sem correção. Tá esperando o quê? É fácil e rápido. Compareça à sede do CISEP, Rua Dr. Saerp, número 70, Morim. Obtenha informações pelo número 2237-0936 ou 2235-4752, 2237-0936 ou 2235-4752. Você também pode resolver tudo diretamente na Essencial Benefícios, Rua Dr. Nelson de Saerp, número 45, Loja 7, no edifício Irmãos Dias, no centro. Não perca esse benefício. Se não puder comparecer na Essencial, ligue para 2242-5384, 2242-5384 e marque uma visita, que a Essencial vai até você. Venha fazer parte do Clube de Benefícios CISEP. Aproveite, servidor. Essa é uma vantagem que só você tem. Clube de Benefícios CISEP. Todos os benefícios você encontra aqui. Conheça agora alguns dos nossos conveniados. Muito bem, nós já estamos de volta, né? Esse é o programa Fatos em Debate, na realidade a estreia do programa, né? E hoje eu recebendo aqui 3 convidados assim muito especiais, doutor Henry, professor Henry, a advogada Rosângela, o jornalista William, e nós estamos aqui nesse primeiro programa de estreia aqui na TV Pop. Esse encontro será um encontro semanal em que nós estaremos sempre trazendo aqui temas interessantes, temas pertinentes aqui, né, para colocar aqui em discussão, em debate no nosso canal 14. Bom, o próximo tema a ser debatido, né, vai ser a questão do aumento significativo, aliás, do número de violência contra a mulher e aqui em Petrópolis, viu? De acordo com dados divulgados no último dia 30 pelo Instituto de Segurança Pública, Petrópolis registrou 2.647 casos de violência contra a mulher ao longo do ano passado, né, de 2018. Dos casos registrados, veja você, 52,7%, ou seja, cerca de 1.395 aconteceram dentro da casa das vítimas. Já o segundo local com maior número de registros são nas vias públicas, com 20,1%. Casos dentro de ônibus também consta no levantamento, com um total de 26 casos. No total, 71 mulheres foram vítimas de feminicídio, sendo 7 dos casos ocorridos em Petrópolis e 22 na capital. Vou começar, logicamente, ouvindo a advogada Rosângela Stumpf. Rosângela, um absurdo um negócio desse. Por que esses números tão altos, hein, Rosângela?
Então, isso é uma questão que nós fizemos até um debate na Câmara, no dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher, onde se discute, aliás, o debate foi até posterior ao dia 8, mas foi em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, né? Que foi realmente, o tema foi discutido o aumento do feminicídio aqui em Petrópolis e o aumento da violência contra a mulher, né? Isso é uma coisa que a gente já vem trabalhando lá de trás, porque eu fui aqui em Petrópolis a primeira presidente do Conselho da Mulher quando ele foi implantado, né? Eu trabalhava no governo e consegui montar o projeto para trazer o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que fica ali, aqui na subida da Santos Dumont, né? Que tem psicóloga, assistente social, advogada, que foi uma luta muito grande e foi um projeto financiado pelo governo federal, que ele vem funcionando, ele foi implantado em 2007 e ele vem funcionando até agora, né? E é importante o funcionamento desse programa. E o que a gente detecta com a Lei Maria da Penha, né? E agora, com todos esses órgãos de atendimento, as mulheres se sentem mais seguras de fazerem um registro. Então, o que a gente estava discutindo, que inclusive foram pessoas da 105 e da 106, né? Porque não se sabe se aumentou o número da violência ou se as mulheres agora estão mais preparadas para registrarem, porque isso é o que aparece no registro, mas não quer dizer que a violência é só essa. Sim. Ela é bem maior do que essa, porque como ela vive, na maioria das vezes, com o agressor dentro de casa, né, e ela depende dele para viver e tem os filhos, como é que ela vai na delegacia, registra uma queixa, quando ele é chamado, ele volta e espanca ela novamente dentro de casa, né? Então, isso é uma questão que tem que ser discutida. Agora, a questão do feminicídio, realmente, ele tem aumentado porque isso é uma questão que não é questão de registro. Morreu, né? A mulher foi vítima de uma violência especificamente por ela ser mulher. Então, a gente até discutiu de estar montando um grupo interdisciplinar no município, né? Para a gente ser um município polo, de repente, no Brasil, né? Inclusive, fazer um trabalho com esses homens, né? Esse centro que foi criado de atendimento à mulher, que ele também tivesse um espaço para estar trabalhando esses homens que cometem violência, porque na maioria das vezes também é problema psicológico e eles precisam ser tratados. E a mulher, tem gente que fala assim, a mulher é sem vergonha. Ela não é sem vergonha, é que ela depende dele às vezes para viver, tem os filhos e depende dele para manutenção dos filhos, e ela sempre acha que ele vai mudar. Por isso também seria a importância de ter um trabalho de apoio. Agora, essa questão da violência está se estudando, mesmo que a gente acha que é o apoio que a mulher atualmente está tendo para fazer o registro, porque ela tem que ser muito firme para fazer isso. Agora, Rosângela, eu sei que eu vou fazer aqui a roda girar entre os nossos outros debatedores, mas, logicamente, esse é um assunto que você tem um grande conhecimento pela sua atuação e também, logicamente, você ser a mulher representante aqui da nossa bancada. Agora, o que você acha dessa medida? Olha, o fulaninho, ele não pode, ele tem que manter uma certa distância da mulher, porque eu acho isso um negócio muito complicado, até porque quem é que está ali para verificar se de fato o sujeito ele não está indo até o local de trabalho daquela mulher? Quantos casos nós já tivemos assim, né? Quer dizer, o agressor, ele esperava a mulher sair do local de trabalho e fazia ali, ou espancava, ou às vezes até dava um tiro, matava aquela mulher. Quer dizer, essa medida de fato ela é efetiva, Rosângela? Então, eu acho que essa medida de fato ela não é efetiva, porque a gente não tem também um aparato policial para estar protegendo essa mulher, né? Por exemplo, sai uma decisão judicial afastando e ele não pode aparecer em casa. Só que como ele chega lá, muitas das vezes a mulher liga para a delegacia também e ela não tem o retorno. Porque hoje nós ainda temos muita cultura de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Esse dia eu estava até vendo, acho que foi essa semana,
semana passada num programa de TV, que uma senhora foi espancada, ela saiu de dentro de casa, ela corria de casa em casa, gritava e ninguém abriu a porta para socorrê-la. Porque não queria se meter naquela situação ali. Só que isso agora não é mais questão de briga de marido e mulher, é uma questão de violência mesmo, que as pessoas têm que estar ali para estar auxiliando, né? E eu acho que essa cultura também que tem que ser mudada, entendeu? Então, a questão em tese da legislação, da Lei Maria da Penha, de afastar o companheiro do lar, dele não poder entrar, é muito bonita, mas na prática, ela é difícil de ser cumprida exatamente por causa disso, porque ele vai chegar lá, ela não tem um policial, ela não tem uma segurança, ele vai chegar e vai entrar mesmo, e por conta disso, às vezes, a mulher fica com medo de registrar a queixa, porque ele volta, e aí ele ainda bate muito mais ou mata, né? Então, ela tem que ter um suporte muito grande. Agora, aquele caso, né, o caso aquela mulher, né, que conheceu o rapaz nas redes sociais, né, e teve aquele primeiro encontro e ela levou aquele rapaz para casa, né, e aconteceu o que aconteceu, ela foi espancada. Eu acho que a mulher também é muito coração, né? A mulher, ela se deixa também, ela é muito, ela talvez seja mais coração do que razão, né, Rosângela? Ela se deixa levar também. Você não acha que tem isso também? Mas olha só, é que ainda há muito machismo, né? Desculpa eu estar falando. Não. Mas o que acontece? No caso dessa mulher, o homem, ele leva para casa quem ele quiser, para casa dele, ele sai quem ele quiser. Por que a mulher não tem esse direito? Ela tem o mesmo direito, sim. O que é que acontece? Ela está sendo julgada muito mais pela questão dela ter saído, tá conversando na internet, ter saído com essa pessoa pela primeira vez, do que o que aconteceu com ela. A verdade é essa. A nossa sociedade, muitas das vezes, é hipócrita, né? E o homem faz isso direto, mas assim, na nossa sociedade, ele pode. A mulher não. Se a mulher fizer isso, ela é sem vergonha. E não é verdade. Ela tem o mesmo direito, e quem tem que ser julgado é ele que cometeu a violência, e não ela porque saiu com ele. Né? E a gente vê que a sociedade, a discussão começa a ser ao revés, ao contrário disso, né? Perfeito. Olha, o levantamento é divulgado, não é, anualmente, entre os meses de abril e maio. Em Petrópolis, os casos de violência contra a mulher tiveram um aumento de 2% com relação a 2017. Agora, 41,8% dos casos na cidade, o agressor tinha ou já teve alguma relação amorosa com a vítima. Destes, 22,3% ou 590 eram companheiros atuais da mulher agredida e 19,5%, ou seja, 516, representam os ex. Ô William, olha só, o negócio é complicado. A partir do momento que o relacionamento não deu certo, eu acho que o que tem que acontecer ali? Cada um vai para um lado, né? Eu acho que a coisa é muito mais saudável do que você conviver num ambiente complicado desse, partindo até para agressão. O que você acha? Concordo plenamente com você. Agora, nós no Brasil, isso é típico de países subdesenvolvidos, nós não temos o hábito da prevenção. Nós lamentamos os resultados, mas não fazemos políticas públicas de prevenção de forma adequada. E as políticas públicas para serem implantadas em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, em relação ao feminicídio, são em 3 pontos. O primeiro, a capacitação de profissionais que prestam serviço, que prestam auxílio para as mulheres que são vítimas de crimes, são vítimas do feminicídio, e também segundo ponto, políticas públicas de divulgação para as mulheres terem a segurança que podem denunciar os seus agressores, que elas possam ter a segurança e a tranquilidade que não vão ser punidas por denunciar o óbvio, denunciar um crime. E em terceiro ponto, uma punição mais severa, mais rigorosa e um acompanhamento policial e de segurança mais adequado e próximo ali com os agressores. Essas 3 políticas precisam ser implantadas de forma de maior qualidade, porque certamente esses índices, com o passar dos tempos, serão reduzidos drasticamente. Muito bem. Ô, doutor Henry, essa questão realmente é uma questão extremamente complicada, triste,
triste, né, nós sabermos que ainda acontece esse tipo de violência em relação à mulher. Agora, eu ia perguntar a Rosângela, mas o doutor Henry também, por ser advogado, a questão da própria delegacia da mulher, especializada ali, ela vai ser atendida também por uma mulher, isso também eu acho que favoreceria, no caso, eu acho que ficaria muito mais fácil para ela chegar e fazer a denúncia para uma mulher, ela teria uma confiança maior do que, de repente, ser atendido também por um homem. O que você acha disso, doutor Henry? Eu acho que, em primeiro lugar, eu vou começar com a última fala sua. Eu acho que a mulher tem que permanecer do jeito que ela é. Nós comemoramos o Dia das Mães no domingo. Essa figura extraordinária, eu considero a mulher a principal responsável por tudo aquilo que nós temos no mundo hoje. Eu comecei dizendo aqui sobre o fracasso da República no Brasil, e agora eu estendo esse fracasso, porque, na minha opinião, e eu tenho repetido isso várias vezes, os homens que lideraram a humanidade desde os seus primórdios fracassaram na principal tarefa, que era a tarefa de criar um ambiente social saudável e famílias ou convivência com qualquer tipo de modalidade de família em bons padrões. Os homens fracassaram. E no final do século XX, as mulheres começaram a tomar esse espaço, recuperar isso. E eu me lembro que, se você pegar o registro da história, você vai ver que a mulher, ela começou a lutar por direitos iguais quando ela passou a ser vilipendiada e se cansou de ser vilipendiada. Uhum. Porque a mulher não saiu para buscar seus direitos porque ela achava que ela era melhor que o homem, não. É porque ela passou séculos sendo submetida a uma autoridade descarada, sem responsabilidade na sua grande maioria. Não é? Então, esses mesmos que espancam mulheres, eles não pagam pensões dos filhos que eles têm com os outros. Está lá a vara de família, os caras não pagam. Ele abandona o filho com a mãe, desaparece, e depois, quando o juiz ameaça prender, numa justiça que ainda é complacente, porque ela também é machista, olha, você deve 2 anos de pensão, paga 3 meses que eu não te prendo. Aí o sujeito vai lá, faz um empréstimo, paga 3 meses. Então nós precisamos nós precisamos reverter esse quadro. Uma dessas providências é isso, é você ter uma delegacia especializada. Que ela se sinta mais à vontade. E a doutora Rosângela traz muito bem um dado aqui. Na realidade, a violência sempre existiu. O que acontece nos últimos anos é que a mulher está saindo e encontrando apoio em entidades como essas que ela citou, e aí ela faz voz e se protege. Eu quero citar aqui rapidamente um fato. No final dos anos 90, eu fazia o mestrado numa universidade do Rio de Janeiro, e foi feita uma pesquisa, na época já surgiu o Juizado Especial Criminal, no final dos anos 90, e lá eram levados muitos casos de violência doméstica. E os professores da universidade, especificamente sob a coordenação de uma professora que era uma antropóloga, ela fez uma pesquisa sobre o índice de satisfação das mulheres que denunciavam os maridos, aquilo virava ação penal, e ela entrevistava na saída, no final, quando já tinha o julgamento, a sentença, a decisão. E aí, constatou-se na pesquisa que 69%, quase 70% das mulheres não estavam satisfeitas com o resultado. E eram todas condenações. E aí foram repetir e se aprofundar, porque os números que vieram não eram... Como assim? Você foi, reclamou, a justiça condenou. E aí depois refizeram a pesquisa e foram constatar que a maioria dessas mulheres não queria que seus maridos fossem presos, ou seus companheiros fossem... Elas queriam que eles melhorassem, que eles mudassem. É por isso que eu disse, eu acho que a mulher então, é muito coração, ela é muito coração nisso. E é isso, né? Tem que ser mesmo, porque foram elas que inventaram a agricultura, foi a mulher que inventou a mulher, foi a família, foi ela que inventou a agricultura, isso aí é tema até para um outro debate. Mas o que eu me refiro é o seguinte, eu acho que tem que haver sim esses equipamentos a favor, acho que os homens fracassaram, e todo esse problema social que a gente vive hoje no mundo, em parte, é o grande fracasso masculino. O jeito masculino errado, machista, de ter visto o mundo. E aí você vai desde lideranças políticas nefastas, que fizeram muito mal para o mundo, não é? Experiências como o nazismo e outras mais, a gente vê hoje. Então, o que nós temos que fazer hoje? Nós temos que trabalhar muito a educação dessa criançada no colégio, mostrar para eles que o homem não precisa ser superior a ninguém, porque não é, porque ainda que se não é, e que essa pseudo-autoridade, ela pode ser exercida de uma outra forma. Você quer ter autoridade? Você pode ter, quem sabe de uma outra maneira, e não com violência, né? Só uma parte que ele falou da escola, a escola é primordial para estar
acabando com essa questão do machismo, que ele começa sendo propagado em casa e na escola, porque o garoto só brinca com o carrinho, a menina que tem que cozinhar, o garoto, entendeu? Então tem que ter toda essa questão de direitos iguais, né? O homem não domina. Não, mas isso é verdade. Mas você não acha que menino tem que usar azul e mulher tem que usar rosa? Não, aí já é demais. Oh, meu Deus do céu. Não, é claro. Eu estou aqui para apimentar o debate, gente. Veja bem. É evidente que você... Questão. Eu não me conformo, desculpa, de ter uma ministra representando nós mulheres e ser totalmente machista do jeito que ela é. Eu não me conformo. Ela tinha que ter um viés mais de olhar para o lado feminino, e ela é tão machista quanto os homens e faz o discurso igual. Eu não me conformo. Doutora, tem um detalhe interessante, que é o seguinte: a gente tem que tomar um cuidado nessa discussão, porque nós não podemos pensar que institucionalmente, ou pedagogicamente, ou mesmo sob o ponto de vista doutrinário, que nós vamos igualar homens e mulheres porque são diferentes. Veja bem, a luta deve ser para preservar essas diferenças que são maravilhosas. Né? Eu não quero nunca, não terei nunca condições de ter qualidades que uma mulher tem e outras que o homem tem que ela não tem. O que nós temos que lutar é pela convivência social dessas diferenças e o respeito e dar força para isso. Porque, de fato, não dá para pensar em igualar no sentido estrito da palavra, né, doutora? Não tem como. Agora, William, eu sei que você quer complementar também, mas agora eu acho que felizmente, nós temos mudado muito isso, né? Eu me lembro que antigamente havia um pensamento de que a mulher ela não pode trabalhar. Eu sustento a casa, eu sou homem, eu sou mantenedor aqui do lar, né? Quer dizer, hoje a gente vê que isso é uma grande bobagem, uma grande besteira. O salário hoje da mulher ele é fundamental ali no orçamento doméstico, né? Mas ao fazer isso também, não, eu é que mantenho a casa e mantenho lá. Quer dizer, no caso de uma separação, quer dizer, essa mulher ela não tinha nenhuma experiência profissional. Para você inserir essa mulher no mercado de trabalho depois, era uma loucura. E o marido sabia disso. Né? Às vezes, não. Então, ela não tem experiência com nada, ela nunca trabalhou fora. Então, quer dizer, ela está nas minhas mãos. Você não acha que tinha isso também? Só um complemento também. O que tem que ficar muito claro é que essa bandeira do feminismo não é uma bandeira tanto de direita ou de esquerda. É algo que a sociedade tem que encarar como primordial para o desenvolvimento dela. As mulheres, como já foi dito, não são melhores que os homens não são melhores que as mulheres. Cada um nas suas qualidades e suas prerrogativas precisam construir em harmonia e equilíbrio a nossa sociedade e o nosso desenvolvimento. Então tem que ficar muito claro da importância da mulher, que ela de forma alguma pode ser subjetivada em relação ao homem. Muito bem, tá certo. Esse tema é realmente altamente pertinente, né? E a ideia aqui nós ouvimos. Quer acrescentar mais alguma coisa, Rosângela? Foi? Não, eu acho que foi, o tema está sendo bem discutido e eu acho que tem que ser aprofundado mesmo para a gente ver como é que consegue... porque tem essa questão que o doutor Henry estava falando, que a mulher não quer ver o marido preso, o companheiro preso. Ela quer vê-lo, ele acabar com aquela situação, restaurado. E Sim. É para isso que precisava se criar um programa para atendimento a esses homens, fazer um trabalho com eles, um atendimento psicológico, para ver, porque isso às vezes vem de casa, quando ele era pequeno, e ele viu o pai fazer aquilo com a mãe, ele viu o pai fazer aquilo com a irmã, e ele acaba propagando aquilo, né? Então, há necessidade muito grande também de ter esse tipo de atendimento, né? Que a gente já tentou, mas ainda não conseguiu implantar, mas eu acho que é uma bandeira muito grande da mulher de fazer esse tratamento psicológico a esses homens. Vamos criar, incentivar os governos a criar programa para tratar os homens. Não é só dar assistência para a mulher, não. Tem que tratar essas cabeças, né? Senão não vai resolver. Porque cadeia só não resolve. Não, pior. Isso aí. Não. Muito bem. Olha aqui, gente. Olha, Correios estuda a abertura de capital como alternativa à privatização, né? Após defender que os Correios continuem sendo uma empresa pública, o presidente da estatal, general Juarez Cunha, afirmou que estudos estão sendo feitos para a abertura de capital da empresa. Com esta medida, a empresa faz uma oferta pública de ações na Bolsa de Valores, tornando-se uma empresa de capital
capital aberto com ações negociadas livremente no mercado. Com esse aporte, os Correios teriam recursos para financiar projetos de investimento e modernização. Eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que talvez seja unanimidade que os nossos Correios realmente, eles são, a empresa é ineficiente, né? Hoje, por exemplo, o que mais acontece é você ter que baixar boleto na internet, logicamente, é uma coisa moderna, evidente, ainda tem gente que recebe boleto em casa, tudo bem, a gente até entende que isso é verdade, mas agora, os Correios, eles se tornaram uma empresa ineficiente. Eu não sei a opinião de vocês. O que você acha, William? O que fazer, então, para tornar os Correios mais eficientes? Seria o caso de privatizar, colocar ações? Ou o que você acha aí? Analisando os países desenvolvidos e as grandes nações desse mundo, as privatizações, elas são amplamente necessárias e mais eficazes em relação ao papel do Estado de forma maior. Você vê, quando o Estado é maior, há um grande índice de ineficiência, há um grande índice de corrupção. Eu sou daquela linha ideológica, mais no campo do liberalismo econômico, onde o papel do Estado deve ser focado na segurança, na educação e na saúde. Outros campos da economia, eles andam sozinhos, como é o caso dos Correios. Você vê nos Estados Unidos, por exemplo, amplas e enormes empresas mundiais no campo dos Correios, e lá funciona. E no Brasil há um monopólio e o cidadão, o contribuinte, ele é mal assistenciado. Então, eu vejo como muito boa esse avanço do governo em relação à privatização. Não compreendo, por exemplo, termos ainda aeroportos, rodovias sem serem privatizadas e repetindo o que já foi dito aqui no início do programa. O governo Bolsonaro foi eleito justamente com essa plataforma também, com a plataforma no avanço nas privatizações e na redução do papel do Estado na vida do cidadão. Muito bem. Doutor Henry, a abertura de capital seria uma alternativa à privatização da empresa pública. O que você acha aí em relação aos Correios? Privatiza ou não privatiza? Bom, eu sou um defensor histórico, né, e no meu histórico de vida, até mesmo de atuação profissional, eu sou defensor da iniciativa privada. Eu acho que o Estado tem que participar o mínimo no que ele é necessário realmente, onde a iniciativa privada não atende, não é? E então eu sou a favor de privatizar. É claro que o Brasil, como o Brasil estatizou tudo, você também tem que ter uma política de privatização. Isso não pode ser assim, vamos vender tudo e acabou. Não é assim. Você está saindo de um ciclo e entrando em outro. Eu acho que o atual governo, o Bolsonaro, ele tem realmente uma visão nesse sentido, e a equipe dele também. Eu concordo com isso. Acho que nós temos que, no caso dos Correios, sem dúvida nenhuma. Eu estava aqui me lembrando, eu gosto muito de contar causa, né? É coisa de caipira. Do Correio. Eu, em 97, acho que 97, eu estava em Roma, final dos anos 90. E aí, naquela época, ainda não tínhamos e-mail, né? E eu aí peguei uns cartão postal, e em Roma, e postei para o Brasil, para várias pessoas. Você acredita que ninguém recebeu até hoje aqueles postais? Isso naquela época, você imagina se postasse hoje. Naquela época já tinha crise de Correios, a coisa já não é, porque a coisa vem vindo desde o final dos anos 80, já começou essa crise. Mas nos últimos anos realmente agravou demais. O Correio hoje é uma estatal que tem uma folha de pagamento enorme, né? Tem uma quantidade enorme de funcionários. Saiu uma estatística recentemente que grande parte deles, inclusive, estavam de licença, não estavam trabalhando, que é muito próprio do serviço público, não generalizando, evidentemente, mas eu acho que é uma empresa que não tem mais como sobreviver no esquema estatal no Brasil, porque ela não vai conseguir concorrer. Primeiro, com o que você disse, o meio eletrônico hoje acabou com a carta, que era uma das coisas que é o faturamento alto do Correio. Segundo, a entrega de encomendas, ela depende de uma estrutura que o Correio, eu acho que não tem ainda, embora ele se transformou numa empresa de distribuição de carga em função dos postos, que é onde você vai ter uma agência do Correio. Então, para eles é muito fácil. Eu quero crer que a privatização seja o caminho. É muito difícil para algumas cabeças entender que o Estado não pode ficar coordenando, a economia tem que funcionar por sua própria conta. Esse é o modelo que nós temos hoje e que fez sucesso no mundo todo. Se inventarem um outro amanhã, eu sou muito assim, eu sou uma pessoa, eu acho que na política a gente não pode ser coerente. Eu gosto de política incoerente. Para mim, política incoerente é aquele que muda de opinião. Esse negócio de ficar com a mesma opinião 20, 30, 40 anos matou o Brasil.
Ah, não, eu sou a favor de estatal, para mim tem que ser Estado. Há 50 anos o cara defende aquilo. Não cabe mais hoje. Tem que mudar, tem que olhar o mundo e ver o que está acontecendo para que nós possamos melhorar nossas condições aqui. Tem tanta coisa que o Estado precisa fazer, né? E não faz, porque está cuidando do Correio, está cuidando da Petrobras. Não vamos privatizar o que não interessa ao Estado, deixa dar emprego, dar lucro, né? E cobrar os impostos. E cobrar de quem deve, por exemplo, a Previdência, voltando ao assunto, milhões e milhões, tem um déficit enorme também aí, que não são cobrados os devedores, inclusive alguns bancos. Mas isso aí fica para outro dia, né? Agora, não podemos esquecer nunca, né, que toda essa questão aí que chegou na Lava Jato, começou lá nos Correios, né? Quem não lembra, né, da entrega daquele dinheiro e o camarada lá contando a grana, enfim, tudo começou ali naquela filmagem, né? Ô Rosângela, eu não sei qual é a sua opinião em relação à questão da privatização dos Correios. Bom, eu sou sempre, aí eu vou confronto divergir com os dois debatedores aqui, que eu sou sempre contra a privatização, né? O que eu acho também é que o governo, ao longo dos anos, ele vai sucateando essas empresas públicas ou de economia mista para depois fazer a privatização. Vou colocar aqui o caso de Petrópolis, Águas do Imperador, né? Acaba, você tem um serviço que era prestado pela CAEMP, antiga CAEMP, era prestado, não visava lucro, você vai, privatiza, e hoje em dia, a gente tem várias pessoas, reclamação geral, que ela não está conseguindo pagar a conta d'água dela é cortada, e para ela religar, ela tem que pagar uma taxa que é maior do que as contas que ela estava devendo, né? Então, a minha preocupação com a privatização é essa questão das pessoas menos favorecidas, porque se ela já está com problema e você passa a tirar do domínio público e passa o privado, igual a gente vê com a Oi, quando privatizou o serviço de telefonia. Hoje é o pior serviço prestado, é o que tem mais reclamações no Brasil. Resolveu alguma coisa? E ela só visa lucro. Então, eu acho que isso aí tem que ser visto de uma forma coerente, porque assim, a gente vê no Rio a questão, né, da violência, às vezes o Correio não pode entrar porque os bandidos não deixam, né? Então a correspondência não chega lá, às vezes não é por questão de ineficiência dos Correios, né? Tem o Sedex 10, tem o Sedex do mesmo dia, eu uso sempre por causa do serviço público e sempre foi a contento, então tem uma grande preocupação em relação a isso, porque a privatização depois da empresa, ela sempre vai visar lucro, né? O edital acaba sempre favorecendo o empresário que ganha a licitação, enfim. Para você manter o setor público, a gente tem que tomar um cuidado, me permita só uma intervenção. Senão nós vamos transformar o Brasil numa Venezuela, e não é o caso. Veja bem, para você manter o Estado precisa arrecadar tributo. Quem produz tributo é a iniciativa privada. Então, preciso, não pode haver um desequilíbrio. Se você tem muito estatal, essas estatais produzem pouco. Então, geralmente são deficitárias, como você bem disse, né? E nos últimos 20 anos, então, houve um processo que até eu estranhei, porque o governo de esquerda, né, o governo de esquerda que defendia as estatais, foi o governo que contribuiu para derrubá-las. A Petrobras nunca teve uma situação tão difícil como teve durante o governo da chamada esquerda aí, tal. Então, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, que talvez não sendo radical, né, mas ao mesmo tempo questões pontuais. Isso aí, o Correio, privatiza ou não? Essa aqui, não pode ser uma coisa geral. Se for geral, aí desequilibra, né? Agora, em relação à questão das privatizações, em alguns setores, acredito eu, que foi fundamental que acontecesse. A questão das telecomunicações, por exemplo. Imagina se eu tivesse hoje na mão de uma empresa só de telefonia, por exemplo, a telefonia celular, né? Mesmo você tendo aí 4, 5 operadoras, o preço ainda continua sendo alto. Se você mantivesse isso na mão de uma empresa só, estaríamos meio mais enrolados ainda. O tecnológico foi muito bom, né? Muito, né? Tivemos avanço tecnológico. A questão do preço que a Rosângela levanta, isso aí é uma questão que foi mal dimensionada realmente. Cobra-se um valor muito elevado, mas o que é barato no Brasil? Eu estou procurando. O Brasil é um país caro, por incrível que pareça. Tudo custa caro, né?
É verdade. Bom, gente, olha, eu acho que já faltam aí 2 minutos para nós encerrarmos o programa. A pena passou muito rápido. Eu só tenho que, de fato, agradecer a todos vocês aí por estarem comigo aí nessa empreitada, né? Por terem aceitado o meu convite para que estivessem aqui conosco, debatendo. Esse foi o primeiro de muitos que, se Deus quiser, nós estaremos levando ao ar aqui na TV Pop. Agradeço muito. Primeiro, Rosângela Stumpf, que prazer muito grande receber você aqui. Espero que você possa voltar e fazer parte dessa equipe do nosso programa Fatos em Debate. Muito obrigado. Com certeza, e eu que agradeço a oportunidade aqui, Jorge Luiz, né, ao canal aqui, agradeço muito a oportunidade de estar podendo contribuir, né, porque geralmente já vi que eu acabo divergindo da maioria, da opinião. Mas é para isso que você veio. Você veio para divergir também, esse é um debate. Né? Então, mas eu acho salutar isso, né, porque você ter várias opiniões e a população, o telespectador que está assistindo, ele tira as conclusões dele, né? Exatamente. A ideia é essa, a ideia do debate é essa, né? De que adiantaria nós fazermos um debate com todo mundo que, de repente, tem o mesmo pensamento ou a mesma linha ideológica. Isso não é o objetivo do nosso programa. Muito obrigado pela sua participação. Doutor Henry, para nós também foi uma alegria muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. Vai estar de volta com certeza. Muito obrigado a você, obrigado, William, obrigado, Rosângela. Pessoal da TV Pop, maravilhosa, estou encantado com o que eu estou vendo aqui, realmente uma televisão de um nível que eu acho que nem a cidade toda precisa conhecer para realmente um nível extraordinário. E mandar um abraço para o público, agradecer demais, é sempre oportuno. Não acho que houve divergências, nós temos opiniões diferentes em algumas coisas, mas eu acho que temos um ponto em comum. Todos nós estamos muito preocupados em melhorar a nossa cidade, melhorar o Estado, melhorar o Brasil, melhorar a vida, né, das pessoas. Então, eu acho que a polêmica, quando ela vem no sentido de criar oportunidade de melhora, sim, ela é sempre bem-vinda. Eu acho que o programa vai bem nessa linha, né? Maravilha, com certeza. Esse é o objetivo, né? Meu querido William, agradeço muito também aí por ter aceitado o nosso convite para estar aqui no nosso programa de estreia. A honra é minha, amigo Jorge Luiz, aqui diante da bela Rosângela, da fera Dr. Henry Gandazinoli. É sempre um prazer. A fera foi ótima. A fera, Já estabeleceu ali, né? E eu fico aqui fazendo meio de campo. Se quiser chamar de belo, eu aceito. Essa diversidade de ideias é sempre bom, enriquecedor, não só aqui para nós que ganhamos muito com esse debate, mas acredito eu que para os telespectadores também, um prazer enorme falar com você e parabéns à TV Pop por essa estrutura maravilhosa. Muito bem, eu agradeço realmente a toda a equipe aqui da TV Pop, ao nosso presidente Oswaldo, a toda a direção, por ter nos recebido tão bem aqui, ter trabalhado para que esse programa fosse da melhor forma possível ao ar. Quero agradecer a parte técnica aqui também, a todo o pessoal ali do operacional e que nos ajudaram a fazer esse programa. Estaremos de volta na próxima edição do nosso Fatos em Debate. Um abraço e até lá.